belezinha? Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nesta quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos ontem que completaram aí a quinta rodada da competição, mas vou falar todos os jogos para vocês, ó. O Vila Nova 2-1 para cima do Novo Horizontino, Avaí 2-1 também para cima do CRB, o Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense ficaram no 0-0, Coritiba 1-0 para cima do Guarani, Ituano venceu o Líder Esporte por 1-0, rapaz. Pois é, o Ituano, até então lanterna da competição, venceu um time que estava muito bem aí na liderança, né, da competição. Está na liderança da competição ainda, né? Não, aliás, perdeu, né? Perdeu para o Santos a liderança da competição. Pois é, mas até então era líder, né, da competição, e perdeu aí para o Lanterna Ituano. É pra você ver como é que é futebol, rapaz. O América Mineiro empatou em 0-0 em casa com o Mirassol. Mesmo resultado aí entre Brusque e Operário. A Ponte Preta perdeu para o Santos por 2-1 lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. É mais uma vitória aí do Santos, né, rapaz? Em 5 jogos são 4 vitórias, né, e 1 derrota. Peixe está muito bem, né, rapaz? Está muito bem. O Paysandu empatou em 1-1 com a equipe do Goiás e o Ceará venceu o Amazonas por 2-1. Próxima rodada será a 6ª rodada da competição para a Série A, mas a Série B não, né, rapaz? A Série B continua, até porque não tem time gaúcho disputando a competição. Dia 17, sexta-feira, o CRB recebe a equipe do Vila Nova às 7 horas da noite. Também na sexta-feira, dia 17, o Novo Horizontino recebe o Coritiba. No sábado, às 15h30, às 3h30 da tarde, o Sport tenta se reabilitar, né, contra a equipe do Avaí. O Amazonas também, no sábado, recebe a equipe do Paysandu. O Goiás, também no sábado, mede forças contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos joga na sua Vila Belmiro domingo, às 11 horas da manhã. Jogo aí contra o Brusque. Esse jogo vai ter público, né? E toda a renda vai ser destinada ao povo do Rio Grande do Sul. O Mirassol também joga no domingo, só que às 16 horas, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Ituano. A Chapecoense também no domingo, às 16 horas, recebe a Ponte Preta. O Operário também, às 4 horas da tarde, joga contra o Ceará. E o Guarani, na segunda-feira, às 21 horas, recebe a equipe do América Mineiro, fechando aí a 6ª rodada da Série B do Brasileirão. Classificação: Santos lidera com 12 pontos, é o primeiro colocado. O segundo é o Sport, também com 12. Em terceiro, o Goiás, com 11 pontos. Em quarto, Vila Nova, 9 pontos. Em quinto, o América Mineiro, também com 9 pontos. Com 8 pontos, o Ceará é o sexto. Em sétimo, o Operário. Em oitavo, a Chapecoense. E em nono, o Mirassol, com 7 pontos. O 10º, Coritiba. E o 11º, o Avaí, com 6 pontos. O 12º, Novo Horizontino, com 5 pontos. O 13º, CRB. 14º, Ponte Preta, com 4 pontos. 15º, Amazonas. 16º Brusque, e abrindo a zona de rebaixamento, o Botafogo de Ribeirão Preto em 17º, também com 4 pontos. 18º, Guarani, 3 pontos. 19º, Ituano, o Ituano também 3 pontos, e o Paysandu é o lanterna também com 3 pontos. É a situação do Campeonato Brasileiro da Série B depois de 5 rodadas. É isso. Na segunda-feira a gente traz aí tudo que vai acontecer na Série B do Brasileirão. Claro, amanhã, né? Amanhã a gente fala mais de Brasileirão da Série B no nosso vídeo aqui da sexta-feira. Fala de Copa Sul-Americana, né, rapaz? Copa Sul-Americana, sua penúltima rodada. Os grupos dos brasileiros. Grupo B aqui, que é o grupo do Cruzeiro. Universidade de Quito lidera com 10 pontos. O Cruzeiro é o segundo colocado com 6. O União La Calera tem 4 pontos. E o Aliança Petroleira tem 1 ponto. Para você ter uma ideia aí, depois de 4 rodadas jogadas, né? O Cruzeiro joga hoje contra a equipe do União La Calera, que é justamente ali a terceira, o terceiro time, né? O time que está na terceira posição ali na tabela de classificação do Grupo B.
O Cruzeiro precisa da vitória para chegar a 9 pontos e ir para a última rodada aí, ainda com chance de se classificar de forma direta. Para isso, tem que torcer para um tropeço, né? Para uma derrota da equipe da Universidade de Quito, que joga também hoje contra o Alianza Petroleira. É uma situação difícil, né? O Universidade de Quito joga em casa, né, no Chile, e é difícil não vencer o seu jogo. Mas saber das coisas aqui do Cruzeiro, de qualquer maneira, o Cruzeiro tem que garantir aí pelo menos o segundo lugar para ir para a repescagem, né? Saber então das duas coisas aqui, aliás, das coisas das duas equipes do Cruzeiro e também do União La Calera, que jogam às 9 horas da noite desta quinta-feira. Onde você pode assistir esse confronto é no Paramount. O Paramount transmite aí esse confronto entre Cruzeiro e União La Calera. Saber das prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Cruzeiro, que é o dono da casa e o mandante, do técnico Fernando Seabra. Pois é, a provável escalação é o seguinte: Anderson no gol, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e também o Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira, que tá jogando demais, né? Na frente, Arthur Gomes e Rafa Silva são os responsáveis aí pelos gols, né? Ou pelo menos teoricamente, mas logicamente que todo mundo pode fazer gol e ajudar o Cruzeiro, né? O zagueiro, só não o goleiro. Ou talvez, uma eventual ida no desespero, quem sabe o Anderson pode fazer, mas o torcedor do Cruzeiro espera que não chegue, né, a esse ponto, evidentemente. Mas é o Cruzeiro preparado aí e tem que vencer, né, rapaz? Pelo menos já pode garantir, né? Já pode garantir aí a sua, se vencer, ele garante pelo menos a repescagem para brigar por uma das vagas na próxima fase da Copa Sul-Americana. Já a União La Calera, do técnico Manuel Fernandes, vai com a seguinte equipe, o provável: Matias Ibanhas no gol, Raimundo Reboledo, Enzo Ferrario, Parnissari e também o Loa, Esteban Matus, Aldi, Encinas e César Pérez, Cavalari e Soldano na frente. Esse é o provável time do União La Calera para o confronto de logo mais contra a equipe do Cruzeiro. Repito, o Cruzeiro precisa vencer, o Cruzeiro precisa vencer para pelo menos garantir aí a sua participação aí no... pegar um time, né, que vem terceiro colocado da Libertadores da América, né, rapaz? Pelo menos isso. Mas lógico que vai ganhando, ele dá uma secadinha no seu adversário aí no União de Quito. Quem sabe perde o jogo e aí o Cruzeiro pode, né, conseguir de forma direta a sua classificação na última rodada. Hoje quem entra em campo também é o Bragantino, vai visitar o Esportivo Luquenho. O Bragantino que precisa vencer, precisa tirar uma diferença aí de saldo de gol, né, rapaz? Vou pegar aqui o grupo do Bragantino para a gente falar com mais precisão. É o grupo H. O Racing lidera com 9 pontos, o Bragantino também tem 9 pontos. O Coquito Unido tem 4 pontos, ainda tem chance, pode chegar a 10 porque falta 2 rodadas, né? Mas o Bragantino, se vencer, torce aí para uma derrota, um empate, né? Um empate entre Racing da Argentina e a equipe do Coquito Coquimbo Unido seria bom, desde que o Bragantino vença o seu confronto contra o Esportivo Luquenho, que não tem mais chances de classificação, né? Vai só cumprir tabela. Saber então das coisas das duas equipes. A bola rola então às 9 horas da noite desta quinta-feira. A ESPN 4 e o Star Plus transmitem para todo o Brasil esse confronto. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Esportivo Luquenho, do técnico Júlio César Casares, que vai com Aguilar no gol, Rod Ferreira, Vilauba, Lequizamon e também o Rodrigo Alborno, Nicolas Maná, Rodrigo Rojas, Mendonça e o Servin. Álvares, Rojas na frente, Benítez. Esse é o provável time da equipe do Esportivo Luquenho. Já o time brasileiro do Bragantino vai com a provável escalação, que é a seguinte: Cleiton no gol, Natan Mendes, Eduardo Santos, Luan Cândido e o Juninho Capixaba, Jadson, Lucas Evangelista e o Gustavo Neves, Vitinho ali mais na armação, Henry Mosqueira
e o Thiago Borbas na frente. Esse é o provável Bragantino, que precisa da vitória, né, rapaz? Pra pelo menos se manter vivo aí até a última rodada, né? Com chances de se classificar de forma direta. Como eu já disse para vocês, o Bragantino, se possível, vencer e vencer bem, porque o saldo de gols aí do time do Racing é 5, né? 5 positivo. E o Bragantino tá zerado, não tem, né, saldo de gols aí o Bragantino. Então seria interessante vencer e vencer bem, né? Já que o Esportivo Luquenho não tem mais chances nenhuma de se classificar para a próxima fase da competição. Pois é, amanhã a gente detalha com mais precisão aí os grupos, né? A chance, etc., depois da rodada completa aí, da quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vamos falar de Libertadores da América para você que está ligado com a gente. A gente já começa falando do Fluminense, que está no grupo A. O Fluminense tem 8 pontos, lidera o grupo, né? Em segundo, o Cerro Porteño com 5 e o Colo-Colo com 5 pontos também. O Alianza Lima tem 4 pontos, ou seja, todo mundo tem chance ainda de classificação. Mas vamos falar do Fluminense, que recebe o Cerro Porteño em casa no Maracanã, e a bola rola às 7 horas da noite. Transmissão aí a ESPN e o Star Plus para todo o Brasil, para você que tem TV por assinatura. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Fluminense, do técnico Fernando Diniz, que vai com Fábio no gol, Marquinhos, Antônio Carlos, Felipe Andrade ou então Alexander, Marcelo, Martinelli e Lima, e ainda o Ganso ali no meio campo na armação, Arias, Keno e Germancano, ou seja, praticamente 3 atacantes. O Fluminense vai para cima com tudo aí, porque precisa da vitória. Se o Fluminense vencer, deixa eu ver se depende aqui, aliás, se ele vencer, ele já se classifica, né? Até porque o Alianza e o Colo-Colo empataram em 1-1, né? E com isso, o Fluminense vencendo a equipe do Cerro Porteño, o Fluminense já carimba a sua classificação para a próxima fase da competição. Aliás, o empate já garante o Fluminense, porque nessa situação o Fluminense abriria 4 pontos, né, do Colo-Colo, que é o terceiro colocado, e não poderia ser mais alcançado pelo mesmo, né? E com isso se classificaria. Mas claro que o Fluminense vai jogar para vencer esse confronto aí, sem dúvida nenhuma. É o Fluminense que joga às 7 horas da noite. ESPN e a Star Plus transmitem aí esse confronto para todo o Brasil. Outro clube brasileiro que joga hoje também pela Libertadores da América é o Tricolor Paulista, é o São Paulo, que está no grupo B, que é liderado pelo Tadieres com 13 pontos. O São Paulo é o segundo colocado com 9. O Tadieres, que jogou ontem, ganhou de 1-0 do Cobressal, né? São Paulo precisa vencer hoje para também se garantir. Ali já está garantido, mas aquela briga aí pelo primeiro lugar, até porque São Paulo vencendo hoje, ele vai a 12 pontos, e na última rodada ele joga em casa contra o Tadieres, né? Para decidir aí a primeira colocação. Por isso é importante sim o time do São Paulo vencer hoje. Venceu o Barcelona jogando fora de casa, e agora o jogo é no Morumbi. Acredito eu que o São Paulo vai vencer esse confronto também. A bola rola às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Transmissão da ESPN e também do Star Plus. Claro, para você que tem TV aí por assinatura. Pois é, vamos começar então a falar das prováveis escalações pelo São Paulo do técnico Luiz Ubeldia, que vai com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick, ou então Wellington Rato, Alisson e Bobadilha, Michel Araújo ou então Nestor, Luciano e André Silva na frente, juntamente com o Juan. Esse é o provável Tricolor Paulista, que vai no 4-2-3-1. É a formação do São Paulo, provável formação do São Paulo para o confronto contra o Barcelona do Equador, do técnico Ariel Holan. Provável escalação aqui do Barcelona, que não tem mais chance de classificação para a próxima fase, mas pode se garantir aí, se vencer o São Paulo no Morumbi, se garantir na Sul-Americana, né? O Javier Burray no gol, Alex Rangel, Nicolas Ramírez, Lucas Souza e o Aníbal Chalá, Dixon Arroio, Fernando Gaibor, João Rojas e Jainer Corozo, Adonis Preciato e Francisco Fridesilski. Esse é o provável time
do Barcelona do Equador para o confronto de logo mais entre São Paulo e a equipe do Barcelona. Claro, como já disse, São Paulo já está garantido, né, na próxima fase da Libertadores da América, mas busca aí a classificação em primeiro. São Paulo pode chegar a 12 e a 15, ou seja, pode brigar ainda pela classificação em geral, que possibilitaria o São Paulo sempre jogar segunda no Morumbi, a segunda partida aí até a semifinal, né, no Morumbi. Hoje é dia também de Botafogo, né, rapaz? O Botafogo entra em campo hoje e já pode garantir a sua classificação. Se o Botafogo vencer o seu confronto, ele pode garantir sim a sua classificação para a próxima fase da competição. Até porque o Júnior Barranquilla venceu ontem o seu confronto fora de casa contra a LDU por 1-0. Isso quer dizer que se o Botafogo ganhar o seu confronto, ele também se garante. Chega a 9 pontos e garante a sua classificação com uma rodada de antecedência. Para isso, ele vai ter que derrotar o Universitário fora de casa, lá no Monumental de Lima, no Peru. Jogo difícil, jogo complicado, mas vale classificação. O Universitário, se ganhar do Botafogo, chega a 8 pontos e ainda não elimina o Botafogo. Mas se o Botafogo vencer o Universitário, né? O Botafogo, sim, elimina aí o time peruano da competição e se garante na próxima fase da competição. A bola rola então às 7 horas da noite, lá no Estádio Monumental de Lima. Onde eu posso assistir esse jogo do Botafogo, Cristiano? Pois é, transmissão aí pelo Paramount Plus, né? Paramount Plus transmite aí esse confronto às 7 horas da noite para você que tem TV por assinatura. Pois é, prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Botafogo, do técnico Arthur Jorge, que deve ir com John no gol, Damian Soares, Rauter Bastos e também o Hugo. Danilo Barbosa, então Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique Savarino. E na frente, Eduardo e o Júnior Santos, já que o Tiquinho Soares ainda se recupera de lesão, né? Por isso, o Eduardo vai ser mais adiantado e o Júnior Santos joga como centroavante nesse confronto que vale classificação para o Fogão. Fogão vai aí de 4-2, 4-2-4 é a formação aí do Botafogo, a provável formação do Botafogo para o confronto de logo mais. O Universitário do técnico Fabian Bustos vai com a seguinte escalação provável: Britos no gol, Cosa, Riveiros, Di Benedetto, Polo, Martim Pérez e também o Martim Pérez Guedes, Uranhã, Calcaterra, Porto Carreiro, Valera e o Flores na frente. Esse é o provável Universitário para o confronto contra a equipe do Botafogo. Vai no 3-1-4-2, né? 3-1-4-2. Vai povoar ali o meio de campo e vai colocar 2 atacantes. Precisa da vitória, né? E o Botafogo pode se aproveitar disso. Botafogo que o empate não é ruim para o Botafogo, porque tem o confronto direto. Ele chegaria aí a 7 pontos, jogaria a última rodada, também vai ser fora de casa, né? O Botafogo vai jogar fora de casa contra a equipe do Júnior de Barranquilla, que já está classificado, já garantiu a sua classificação, mas evidentemente que nesse caso aí seria um jogo para decidir, né? O Botafogo ainda decidir a sua vida, caso de empate, né? Nesse cenário, e o Júnior Barranquilla para segurar o seu primeiro lugar nesse grupo aí, que é o grupo D, que tem o Botafogo. A gente, lógico, vai acompanhar, vamos acompanhar tudo para você nesta noite de quinta-feira, e amanhã a gente traz tudo o que aconteceu aí na Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana, e a gente faz um resumão, né, de como ficou a situação dos brasileiros na Libertadores da América. Antes da gente fechar aqui esse nosso vídeo, fala da vitória do Mengão, né, rapaz? O Flamengo venceu ontem pelo grupo E e praticamente se garantiu na próxima fase da Libertadores da América. Matematicamente ainda não, porque precisa vencer na última rodada o Milionários também no Maracanã. O Flamengo venceu o Bolívar por 4-0, com um empate entre Milionários e o Palestino em 1-1, né? O Flamengo chegou a 7 pontos também, mas o saldo de gols do Flamengo é 4, né, rapaz? É 4. E o saldo de gols do Bolívar caiu para 2. Ou seja, o Flamengo pode até terminar essa fase de grupos aí na primeira colocação
desse grupo E. Pois é, o Flamengo então continua dependendo só das suas forças para se classificar. Na última rodada, né, joga também no Maracanã, mas sobre a última rodada é assunto para amanhã, e a gente traz detalhes de tudo aí sobre os brasileiros na Libertadores da América. O Palmeiras também venceu, só que pelo grupo F por 2-1, garantiu a sua classificação e assumiu a primeira colocação no geral, né, da fase de grupos da Libertadores da América, que tem que confirmar ainda mesma na última rodada da competição aí desse grupo, né? Pelo menos desse grupo aí também, da fase de grupos da competição. O Palmeiras, se ganhar o seu jogo, né? A gente fala disso amanhã também, ele garante a melhor campanha de novo, né, da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores da América. Mas é assunto que a gente traz amanhã para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Meu agradecimento a você mais uma vez. A gente volta a falar de futebol amanhã, a partir do meio-dia, aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Eu volto ainda hoje para a gente falar das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Você não pode perder. Às 18 horas a gente vai estar por aqui de novo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Beijão no seu coração, abraço apertado para você também. Muito obrigado, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, se Ele nos permitir.